Noite, Aê, boa boa noite. noite, Hoje, Ana. olha, estamos parecidas, né? Que bom. Muito obrigada, senhora. Tá. Era para luz. Então, já são 7 horas, né? A gente sabe que o nosso tempo é curto, não é isso, né? Vamos dar bem-vindo à Amélia novamente e a todos que estão aqui presentes, que estão entrando, e que possamos ter uma noite, mais uma noite iluminada, uma noite de aprendizado, mas primeiramente precisamos agradecer a Deus, né, Amélia, por essa Isso. oportunidade, porque é um momento da gente parar para refletir as nossas vidas, né, esse movimento interno que a gente precisa estar se pontuando a todo instante, porque somos seres muito fragilizados ainda, né? Muito imperfeitos. E através desse processo, desse movimento interno, do autoconhecimento, é que vamos mais estar atento a nós mesmos, né? Então, gratidão a todos. E o tema dessa noite trata-se do orgulho, é isso que gera o egoísmo, né? E gera tantas outras mazelas que ainda possuímos. É um tema assim delicado, né? Porque quando a gente toca em relação às nossas fragilidades, nós sentimos aquela dor, aquele peso. É tanto que no início eu tinha colocado o tema, né? Orgulhoso eu, porque é assim que a gente se sente, não é? A gente olha no outro, a gente enxerga no outro, né? Como eu comentei aqui, na última live que eu participei, falando de convivências, e eu tinha lido, né, um trecho de Humberto de Campos, que ele disse que quando Deus criou o homem, foi dado dois sacos, duas sacolas, um na frente e outro atrás, né? Na frente, porque você olha com mais facilidade, é o defeito do próximo. E o que está atrás é a nossa sacola, que a gente tem a preguiça, o comodismo de estar, ó, fazendo esse movimento para nos enxergar. Mas é assim mesmo, né? Somos seres que estamos aprendendo a cada dia, com todas as nossas fragilidades, delicadezas, mas estamos no processo e um dia chegaremos, né, a sermos luz, como os anjos, os arcanjos chegaram. Obviamente que depende de esforço, dessa vontade, que é a mola propulsora, né? Primeiramente, a gente tem que despertar essa vontade e trabalhar, que é um trabalho árduo. Não é verdade, Amélia? É verdade, senhora, é verdade. E é um tema que fala de sentimentos e subjetivo, né? Trabalha com a Exato. subjetividade, né? E só a vontade mesmo de que esse sentimento seja vivenciado, seja direcionado para os bons serviços, né? Para servir, né? E servir o bem, para estar a serviço do bem. É um tema muito instigante, né? Eu, Muito orgulhosa, delicado. É. Então, assim, como já passou de 7 horas, vamos fazer a nossa prece, não é isso? Jaqueline, duas lindas. Você é show, Jaqueline. Boa noite aí, a mãe de Beto, que já entrou também, depois que nós vimos, a boa noite, Danilo, que entrou há poucos instantes, e demais pessoas. que Mas, bom, já. né, nós não podemos jamais, antes de iniciar qualquer trabalho, não é isso? Elevar os nossos pensamentos a Deus, a essa gratidão por tudo. Então, nesse momento, vamos nos harmonizar, respirar fundo, relaxar, aquietar os nossos corações, silenciar as nossas mentes. Gratidão, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, semeando o Evangelho de Jesus,
disseminando a doutrina espírita. Agradecemos por nossas vidas, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, por esta vontade de vencer as mazelas dentro de nós. Gratidão, Deus, pelo grande modelo, o nosso Mestre Jesus, por Nossa Senhora, pelos benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, que nos protegem. Gratidão aos nossos mentores espirituais. E que nesta noite as nossas palavras possam ser fiéis aos ensinamentos de Jesus. E esta luz que aqui se encontra, nos envolvendo, a nós, internautas, a nós que estamos aqui direcionando esta live, e a todos que irão assistir mais tarde. Que esta grande luz possa tocar em nossos corações com humildade e se estender a todo o planeta, a todos nós seres humanos necessitados desse carinho, desse aconchego do Mestre Jesus. Assim seja. Que assim seja. Então, né, entrou depois, retomando aqui o tema da nossa live, que é o orgulho, né, que gera o egoísmo. Mas, de fato, nós vamos mais estar pincelando, porque uma conversa aqui é um programa de entre amigos. É uma troca de informações. Aqui ninguém detém conhecimento. Ninguém aqui é detentor da verdade. Nós somos estudantes da doutrina espírita, não é isso, Amélia? E Verdade. nesse Nós estamos... processo, estudamos exatamente para nos lapidar, para nos melhorar nesse processo de ser humano. E buscando o conteúdo, né? Eu gosto sempre de, através de conceitos, para compreender de fato o sentido, e é sempre a gente olhar os dois lados da moeda, né? Então, antes de dizer, né, o ponto de vista da doutrina espírita em relação a esse sentimento do orgulho, eu fui buscar no dicionário de Aurélio. E ele diz o seguinte, que é um sentimento, né, de valor, de dignidade pessoal, né? Até aí tudo bem, porque todos nós necessitamos de nos valorizar. Só que ele acrescenta, né, de conceito excessivo do nosso eu. Então, nós nos colocamos sempre a mais, a uma margem acima, nos valorizando excessivamente. Ou então, quando nós nos sentimos superior ao nosso próximo, às demais presenças. E em relação à doutrina espírita, ela também compactua com esse sentido que foi colocado no dicionário de Aurélio. E ela nos ensina, a doutrina ela nos ensina que esse sentimento, que o orgulho, é um sentimento que atrasa, retarda essa nossa evolução espiritual, né? Porque é um mal da humanidade, é uma chaga. O orgulho e o egoísmo ainda faz parte, é um sentimento que ainda faz parte de cada um de nós. Só que em evoluções diferentes. Tem uns que já despertaram, já começaram a trabalhar, tem outros que ainda não admitem esse sentimento. Porque o orgulho é uma doença, é uma mazela que nós temos que estar atentos. Né? Porque para trabalhar esse movimento interno, esse reconhecer, primeiramente, detectar, para a partir de então, não, onde é que eu estou fragilizada? Então, é nesse momento que a gente percebe as nossas fragilidades para trabalhar. Né? Entrarmos nesse processo de conhecimento moral para ter uma evolução espiritual. E buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né,
é instrução dos espíritos superiores, e tem uma colocação do bispo Ageu. E eu vou ler aqui 2 pontos que eu achei assim, a síntese, né, de forma bem sucinta que ele coloca no seu ponto de vista em relação ao orgulho. E ele fala o seguinte, só um minutinho aqui que eu disse aqui, tá? Aqui. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Olha a fonte. É a partir dele que gera o quê? Quais sentimentos que nós temos que nos faz mal? Nós sentimos ciúmes, é duro, mas é verdade. Nós sentimos inveja, né? Aquela soberba de você querer a mais do que lhe é necessário. Então, são várias vicissitudes, são várias mazelas que elas são originadas através do orgulho. E logo abaixo, ele pontua assim, que eu achei importantíssimo colocar, para a gente compreender determinados momentos nossos ou de nosso ser, do nosso próximo, né? Do ser humano de forma geral. Obviamente que essa situação não se abarca a todos os seres humanos. Mas ele coloca da seguinte forma: quando o orgulho atinge o seu extremo, olha, chega o ápice, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos, ou seja, pune os orgulhosos. Essa punição, a gente sabe que Deus, ele não é vingativo, ele é justo, ele é misericordioso. Essa questão da punição, nós compreendemos como uma lei de ação e reação. Como ele colocou aqui, quando o seu orgulho chega ao extremo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que né, eu trabalho em um determinado local, vivo numa determinada situação, e eu me coloco em um patamar acima dos demais, onde o quê? Eu sou correta, eu sou a detentora ali da verdade. Então, de uma certa forma, eu me coloco acima, né, dos demais que me circundam. E aí, o que é que... Isso, gente, são situações de orgulho, não é todo mundo que vai mudar de situação está referente ao orgulho, né? Eu estou dando um exemplo. E aí, o que é que Deus faz? Percebeu que você chegou ao ápice do seu orgulho, aí ele vai nos dar uma oportunidade de conhecer a humildade. De que forma? Não. Você, meu irmão, eu preciso mudar de situação para você enxergar um outro lado. Você viver uma outra situação. Então, ele lhe tira daquele determinado espaço, daquela determinada situação, para você viver um outro lado. Um lado que, sem dúvida nenhuma, é um lado de dor. Porque nós, seres humanos, nós ainda não aprendemos a viver o amor em plenitude. Então, é necessário surgir essa dor para que nós possamos parar, pensar. Isso quando a gente faz. Isso quando a gente percebe, né? Tem essa grandiosidade de perceber que há algo de errado em nós e não no outro. Porque comumente a gente procura ver, enxergar as mazelas do outro, né? Culpar o outro é muito mais fácil do que a gente voltar para nós mesmos e buscar enxergar a raiz dos problemas. Então, é nesse sentido que foi colocado, né, o ápice do orgulho e que Deus lhe coloca numa situação para você vivenciar a humildade, né? E isso é uma dor que nós temos que enxergar como oportunidade. Né? E, em síntese, na verdade, o orgulho a gente precisa enxergar, compreender, não é? Que é a exaltação de nós mesmos. Quando nós chegamos ao nosso limite, né? Então temos que parar realmente para enxergar a situação de uma outra forma. E a gente sabe que o orgulho, né? Existem 2 lados. Foi colocado aqui um lado duro da situação, né? O olhar severo,
o olhar mais propício para o sentido do orgulho. Mas a gente sabe que existe um outro lado, né, Amélia? A gente É trata verdade, também o orgulho de uma outra forma, não é é isso? verdade. É É, verdade, assim, de sim. qual É, forma você pode ver assim, que não seja apenas desse? é. Sinara, eu vejo que o orgulho com o egoísmo, e mais especificamente o orgulho que a gente está refletindo agora, só um instante, a minha imagem está um pouquinho escura, tá visibilizando bem aí para Mas a você? gente está ouvindo bem você, viu? Pode ficar tranquila. O orgulho é um sentimento, né? E esse sentimento pode surgir como um processo defensivo, né? A gente está falando agora do bom orgulho, né? De uma visão do orgulho que nos satisfaz, né? De um orgulho que contribui para o nosso crescimento pessoal. Então, esse sentimento pode surgir como um processo defensivo, e é como você colocou anteriormente. Esse processo defensivo é a mola propulsora para a sua evolução, para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento pessoal. Quando a gente tem uma satisfação positiva com o resultado que você mesmo realizou, um resultado consigo mesmo, um resultado que alguém da sua família realizou, ou alguém do seu trabalho, ou algum vizinho seu, algum conhecido seu realizou, então você tem aquela satisfação, aquele sentimento positivo. E isso é bom, isso faz bem, né? Muitas vezes existe uma frase que nós falamos muito e também que nós ouvimos muito. É uma frase que diz assim: eu estou orgulhoso com o seu sucesso, né? Isso a gente ouve muito. Então, esse orgulho, ele é identificado como um orgulho de satisfação com o resultado, né? Um resultado em que você expressa, demonstra um sentimento de carinho pelo outro. Quantas vezes nós não vimos nas fachadas das casas parabéns pela aprovação no vestibular, pela aprovação, né, no Enem, né? Então, ali você está expressando uma satisfação positiva, né? O orgulho aí é bom, o orgulho é benéfico e é sadio, né? Tem também o orgulho, aquele orgulho com os próprios feitos, né? Quando você já falou, inclusive anteriormente, de uma forma negativa. Mas quando você se elogia, quando você tem uma satisfação consigo mesmo, uma satisfação de realização benéfica, é positivo, também faz bem, não é isso? E esse, inclusive, é automotivar, né? Uma automotivação, né? E com isso, com esse sentimento, você reforça o seu crescimento profissional, o seu crescimento pessoal, né? Você melhora, né? Você segue os seus caminhos, né? É isso mesmo, Agora, Amélia. Agora, quando esse sentimento, né, quando você se elogia e você se satisfaz com as suas realizações em excesso, de forma exagerada, aí a gente adentra no orgulho, né, em um orgulho bom e que não faz bem, né? Esse sentimento, ele se transforma e ele torna em vaidade, né? E a vaidade não faz bem, né? A vaidade, ela já entra nos sentimentos negativos, né? Ela já vai, aquele enraizamento do egoísmo, né? Do egoísmo com orgulho, as vaidades, o ciúme, né? Então, nesse momento, como é que se diz? Você constrói um sentimento dentro de você de superioridade, né? De superestimação consigo mesmo, né? E aí, ele é conceituado como um defeito. É um defeito, né? Você começa a praticar e a colocar dentro de si esse sentimento que te coloca acima de tudo, que te eleva, né? É uma elevação de si próprio. Então, ele não faz bem, né? Muitas vezes, esse achar-se o melhor de todos, né? Ele leva ao desprezo e ao menosprezo.
leva a desprezar o outro, a menosprezar o outro. E isso me fez lembrar o mandamento novo de Jesus, quando ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que, Sinara? Porque o desprezo, desprezar alguém, é uma manifestação de desconsideração. Né? Você desconsidera, né, o outro, você começa a desconsiderar o outro. Então, você desconsiderando o outro, né, e você se diz uma pessoa que crê no mandamento de Jesus, então você está desconsiderando a si próprio. Né? Então, isso é inadequado para os caminhos da evolução. Né? E o menosprezo, quando você se coloca, né, se enche desse sentimento, né, inferior, né, você se coloca acima de todos. Né? Você menospreza porque você se acha o melhor, se acha o maior. Então, você se coloca acima de todos como se você estivesse no alto da torre, né? Com toda a sua arrogância, olhando os pequenos aqui embaixo, não é? Então, isso não faz bem, né? Esse orgulho, né? Nós, como é que se diz? Caminhamos, sigamos, né? Com todos os bons sentimentos. E eu acredito, Sinara, que a gente ainda, talvez a gente não saiba ainda, assim, o papel que a gente veio, assim, executar nessa vida, né? O nosso papel, a gente não sabe de imediato, né? Quantas questões, né? Quantos questionamentos, né? O que eu vim fazer nessa vida, né? Qual o meu papel nessa vida como pessoa, como profissional, como cristã, né? Na verdade, mas eu acho que todos nós somos importantes, né? A minha irmã Jaqueline, que está assistindo a live, ela diz muito que no céu há uma constelação de estrelas. E todas as estrelas brilham e nenhuma se choca. Então, todos nós temos a oportunidade de semearmos amor, né? De estar a serviço, né? Do outro, praticando bem, né? Praticando as boas virtudes, substituindo, fazendo as substituições, né? Desses sentimentos tão negativos. Porque a gente, todos temos a oportunidade, né? De contribuir com o universo, né, com as suas competências, né, com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, consigo e com o outro. É isso, Sinara. É isso. E Veja aí, bem, você colocou assim uma coisa muito interessante aí. A questão da constelação, belíssimo exemplo que você deu, né? Todos nós somos estrelas, cada um de nós temos os nossos brilhos. Mas veja que quando você começa a se comparar com o outro, aí já coloca em evidência essa grande chaga que é um orgulho, né? Essa comparação, essa disputa, eu ser melhor do que o outro. Veja que o orgulho também tem o seu lado sadio, como você colocou aí. E eu estudando, preparando o material, eu me lembrei muito da minha situação aqui, tá? E aí, quando a gente faz uma comidinha gostosa, quem não gosta de receber um elogio, não é? Dizer, eu fiz um bolo, a gente faz porque quer agradar o outro, né? Tudo que a gente faz, a gente quer levar o outro prazer, seja de qual forma for. E aquilo, aquele retorno, dizer alguém, poxa, que bom, saiu gostoso. Isso nos incentiva a fazer melhor. E isso é o lado sadio do orgulho. Então, a gente tem que ter cuidado. É a questão da autoestima. Porque você precisa, porque senão você adoece. Se você não sentir essa alegria, esse prazer, esse incentivo na sua vida, que é uma coisa favorável, você acaba entristecendo, podendo ter uma depressão, né? Levando a doenças. Então, é necessário esse autovalorizar, essa autoestima, só que o que passa a ser o orgulho é algo, um sentimento já excessivo, onde você se compara com os demais e se acha diferente, superior. Né? E como você colocou, somos todos estrelas na constelação e cada um brilha de uma forma, cada um tem a sua habilidade. E isso que é
importante a gente perceber, né? É tanto que existem vários coeficientes, não é isso que somos medidos. Por quê? Para muitos, apenas o conhecimento didático, o conhecimento, a inteligência, né, de conhecimento do nosso dia a dia, aquilo já é um fator que pode distanciar dos demais. Mas a gente esquece que nós temos o nosso coeficiente emocional. Do que é que adianta eu conhecer tanto de um determinado conteúdo e não ter aquele equilíbrio emocional, não saber lidar com o outro? Então, a gente tem que ter muito cuidado em dosar esse tipo de se achar conhecedor, detentor, né, de conhecimento. A gente tem que ver que existem vários QIs sendo vistos lá pelo alto, né, pelo gerador do amor, né, por Deus. E, assim, para a gente reconhecer, existem reações, né? Que a gente pode perceber em nós, seres humanos, que a gente diz, não, epa, aqui eu me encaixo nesse orgulho. E alguém até comentou aí, né, do milindre. E realmente, o milindre, a gente vai ver logo aqui a seguir, que é uma reação de todo orgulhoso. Quem de nós não ficamos melindrados, né, com algo que nos é dito, uma verdade pode ser até um julgamento, né, de forma equivocada, mas que não nos deixa melindrado, né? Mas antes de entrar, né, nessas reações, nessas características nossas, para que a gente possa nos reconhecer nesse aspecto do orgulho, eu acho muito interessante colocar aqui o Sermão da Montanha, né? A primeira bem-aventurança, onde Jesus diz o seguinte, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Porque sois deles o reino dos céus. Veja que ele diz, é a primeira, tá? Primeira bem-aventurança. Bem-aventurança o quê? É a felicidade que nós vamos conseguir. Então, quem é que vai conseguir entrar nos reinos dos céus? A gente sabe, já foi esclarecido aqui, né? Se eu não me engano, até por Cairo, que o reino dos céus não é um local. O reino dos céus, Jesus nos disse, nos ensinou, está dentro de nós. Então, é aquela paz de consciência. Como é bom quando você deita na sua cama e você tem aquela satisfação do que você fez o melhor de si. Então, é esse reino que, aos poucos, o nosso reino vai evoluindo de acordo com o nosso crescimento, o nosso entendimento das verdades do Mestre Jesus. Não é isso? Então, quando ele coloca pobre, né, de espírito, o que é que nós compreendemos por pobre? Né? A humildade. Né? São espíritos humildes. Mas como compreender humildade? Porque a grande, a grande diferença entre as religiões, né, entre essas ideias divergentes, é a forma que nós interpretamos as palavras, né? O que nos é colocado. Então, humildade ela é vista de várias formas. E eu fui buscar, num grande filósofo, né, grego da antiguidade, fui buscar em Sócrates. O que é que ele nos diz? Como é que ele nos explica sobre o termo humildade? Porque ele veio antes de Jesus, ele com certeza veio preparar, ele, Buda e outros grandes, né, mestres de luz, veio preparar o terreno, né, para o nosso mestre Jesus. E ele coloca, vou ler aqui, como ele coloca, ele dá sentido à questão da humildade. Sócrates defendia a humildade filosoficamente através dos seus dizeres. Só sei que nada sei. Só isso aí bastaria, não é verdade, Amélia? Só sei que nada sei. Ou seja, nós estamos num planeta de prova e expiação, planeta este que todos nós, seres humanos, somos seres ainda muito inferiores. Então, tudo que nós conhecemos aqui neste mundo é um grão de areia, é um quase nada. Então, para que nós possamos nos achar detentores de conhecimento. Então, ele diz, só sei que nada sei. É a humildade que nos permite aprender.
É a humildade que nos permite crescer indefinitivamente em todos os parâmetros da evolução, seja espiritual ou moral. Lembra do que eu falei anteriormente, do coeficiente da inteligência, que também tem um coeficiente emocional? Então, ele aqui permeia exatamente por esse coeficiente, né? A evolução se dá também espiritual ou moral. Então, além do seu conhecer, né, dos aspectos das nossas vidas, seja em questão religiosa, política, enfim, de tantos outros aspectos, né, que a gente conhece. E que permite-se trocar, compartilhar conhecimentos. Olha, a humildade se permite o quê? Compartilhar conhecimentos, uma troca de ideias. Mas quando a gente fala em troca de ideias, lembram quem assistiu aqui, quando nós fizemos a live sobre a questão da convivência? O trocar de ideias, o compartilhar, não só com aqueles que têm as mesmas ideias que as nossas, que compactuam com os nossos ideais de vida, né? Com os nossos pensamentos, mas compartilhar também com aqueles que pensam de forma diferente. Porque nós temos que enxergar os dois lados da moeda para que nós façamos a escolha correta. Tá? Então, se eu vejo que um lado não está adequado para o que eu penso da minha vida, então vamos conhecer o outro lado. Porque a pessoa sábia, ela procura permear por esses dois lados. Né? Eu ouço sempre isso muito de uma pessoa, que ele procura conhecer os dois lados para que ele possa tomar um pouco como conhecimento, como uma verdade relativa. E isso realmente faz parte de uma característica de quem ainda já se permitiu sentir a humildade. Né? E aí ele coloca a seguir, beijo, Suzy. O seu contrário, o orgulhoso, aquele que é cheio de si mesmo, não aceita instruções, não aceita novos conhecimentos, recomendações alheias. Pronto. Aí basta. Olha, veja, o quão diferente é o humilde, aquele que aceita, que ouve, que compartilha, que compreende que só sei que nada sei, e com aquele que se acha realmente conhecedor da verdade. Né? Então, por que eu quis colocar esse sermão da montanha, né? Para a gente compreender de fato o que seja um pouco da humildade, porque essa palavra humildade, ela tem um sentido bem mais amplo. Tem conhecedores, pessoas iluminadas né, que coloca também de outra forma mais ampla, mas só pegando um pouquinho para a gente compreender como dizer o pobre de espírito, né? Para que a gente possa nos lapidar, nos ir encaixando nas características do orgulhoso. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a reação. Quando porque nós, na verdade, somos todos seres humanos dotados de orgulho e de egoísmo. Dói, dói. Mas a gente precisa encarar para até mesmo trabalhar isso dentro de nós. Né? E uma das reações, como aqui um internauta colocou, é o milindre. Gente, quando alguém nos fala alguma coisa que fere, ai, né? Nós nos sentimos magoados, aborrecidos, nós nos distanciamos até, que seja momentaneamente ou não, dessa pessoa que nos permitiu sentir esta mágoa, este aborrecimento, este melindre. Mas a gente tem que ter cuidado com a bagagem que nós temos. Né? Temos que estar lembrando a todo instante que somos seres imperfeitos e estamos num processo de evolução, num processo de aprendizagem. E que verdades são necessárias. Assim, já pensou se eu vivo no mundo cor-de-rosa, me imaginando sempre uma pessoa perfeita, se eu não procurar conhecer a verdade, eu nunca vou me melhorar. Né? Então, quando eu ouço de alguém, quando não existe essa autodescoberta, quando eu ouço de alguém, realmente, eu me sinto ferida. Não é? Dói, dói, machuca. Só que o quê? A gente ouviu
E a gente tem que procurar trabalhar, até mesmo para não guardar mágoas do outro. Né? Quando esse outro nos revela um lado feio, né? De vícios da nossa alma. Então, a gente tem que ter esse cuidado para dissolver, porque, como eu disse, é um veneno que a gente toma. Coração magoado é doença certa, né? Porque vai exteriorizar em forma de uma doença. Então, a gente tem que ter esse cuidado com esses melindres nossos. Então, a gente vai ver algumas características. E cada um de nós, vamos ver onde a gente se encaixa. Eu coloquei, não coloquei todas, porque a fila é grande, né? São inúmeras, mas coloquei algumas que eu achei importante para pontuar aqui como características nossas, né? Eu mesmo já me enquadrei em algumas. Então, vou ler calmamente para que a gente... Não é para a gente sentir dor, tá, gente? Mas é para que a gente possa fazer esse movimento interno. Epa, eu me encaixo aqui. E a partir do momento de reconhecer e a gente se perguntar o que é que eu posso fazer para melhorar esse ponto que eu ainda não evoluí. Porque todos nós temos as nossas virtudes, né? Não existe ninguém dotado do mal e ninguém dotado só do bem. Nós ainda permeamos pelos dois lados, mas ainda permeamos pelos lados da vicissitudes, viu, gente? Verdades são ditas. Então, vou colocar aqui algumas características, viu? Vou ler com um pouquinho de calma para a gente ir refletindo, todo mundo junto. Primeiro, o amor próprio, né? É aquela dignidade, aquele valor que é normal até um certo ponto. Só que o amor próprio, quando ele está acima do limite, ele é considerado, né, o sentimento de orgulho. Então, a gente tem que ter cuidado com esse amor próprio que a gente sente. Contraria-se por pequenos motivos, reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. Foi o que eu mencionei aqui, não é isso? Se alguém vai me alertar, me mostrar que eu estou equivocado naquela postura, né, naquela ação em que eu faço, o orgulhoso sente uma dor muito grande. Tá? Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Na literatura espírita, ele deixa muito claro que quando nós vamos falar uma verdade para o outro, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Primeiramente, a gente tem que chamar em particular. Tá, gente? Então, vamos ter esse cuidado. Digamos que eu perceba algo de errado em Amélia, qual é o meu primeiro passo? Em particular, vou chamar, ô Amélia, isso aqui não está certo, eu não acho legal. E aí, o que é que você pensa a respeito disso? Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento que ela fez descaso, né, com o que eu coloquei em relação à situação, aí sim, eu procuro algumas pessoas a mais, juntamente com a interessada, né, com o interessado, para que a gente possa trocar ideias. Tá, gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não estar ferindo, abrindo feridas, né, no nosso semelhante. Então, esse cuidado que a gente tem que, primeiramente, chamar no particular, para aí, então, se não houver solução, colocar um pouco a público, né? Então, vamos. E o orgulhoso também, ele necessita ser o centro das atenções, né? E fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Né? Isso a gente vê muito, desde quando eu coloco uma ideia, aquela ideia não foi aceita, e aí, epa, às vezes eu prefiro me afastar porque eu não quis comungar com tantas outras ideias, porque a minha sempre é que prevalece. Isso é uma característica crucial do orgulhoso. Tá? Primeiramente, não saber lidar com o grupo. Então, muitas vezes, ele prefere sair do que ouvir ou se transformar.
menospreza as ideias do próximo, né, como eu coloquei aqui anteriormente. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. Olha, não é a questão de você dizer, poxa, Amélia, como você está bonita hoje. É você ouvir aquilo e se achar como um elogio, algo satisfatório que lhe dê prazer. E não com aquele elogio você se considerar acima de outras pessoas. Entendeu? É como no bolo que eu falei, eu faço um bolo e lhe ofereço. Você falou, Sinara, que bolo gostoso. Eu vou me sentir feliz, alegre, né? Com essa reciprocidade sua, com esse comentário seu. Mas desde quando eu começo a pensar, epa, esse bolo aqui meu é o melhor, sou eu quem faço melhor. Aí sim já começa a ser uma característica do orgulhoso, porque eu já começo a me comparar com demais pessoas, me colocar superior. É eu quem sei fazer melhor. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, né? A gente também tem que ter cuidado com essa questão da aparência. Não é você ter o cuidado. Você precisa ter o cuidado com o seu corpo. Mas você está falando assim de um cuidado excessivo. É você valorizar mais a parte física do que a espiritual. Então, a gente tem que discernir esses dois pontos de vista. Porque até mesmo o nosso corpo físico é a casa do nosso espírito. E nós necessitamos de cuidar. É isso, Amélia? A gente precisa cuidar para que o nosso espírito viva um pouquinho mais, tenha essa oportunidade de aprender mais aqui nesse planeta. E outro, os seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio social. Então, ele o que dá muita importância à questão da aparência e não da essência. O ter e não ser. Tá? E aqui teve a parte que me lembrou muito a questão da timidez. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são estudados. Alguém aqui numa live, não me lembro bem quem, falou, me perguntou assim na live, né? E a questão da timidez? Eu falei assim, não, a timidez é um fator realmente do orgulho. Eu falei isso com convicção porque eu ainda sou um pouquinho tímida. Eu também Muitos até muito. acham que não, mas ainda sou. Mas eu comecei a despertar, a olhar esse ponto da timidez, né? Porque ele está muito relacionado ao orgulho. E aí foi quando eu comecei a quebrar essa timidez dentro de mim, quando eu vi que era propício ao orgulho. E no livro, um livro de Joana de Ângeles, o livro se chama, tá, gente? Os tímidos aí que quiserem ler, eu trouxe exatamente essa referência bibliográfica para que vocês possam pegar um pouquinho para conhecer a mais. O livro chama-se Amor Imbatível Amor. O capítulo do livro é 41, que trata unicamente da timidez. Tá? É um livro ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. E ela coloca o seguinte: a timidez disfarça o orgulho e o medo de ser identificado na sua impossibilidade de agir com segurança. Olha, vou repetir, tá, gente? A timidez disfarça o orgulho e o medo de ser identificado na sua impossibilidade de agir com segurança. Então, é quando eu coloco muito evidente a questão da comparação, quando a gente se compara com o outro. Olha, eu estou desafiando estar aqui. Tá? É um propósito meu de divulgar a doutrina espírita. E eu sei que a Amélia é da mesma forma. Né? Nós estamos aqui por questão de amar a nossa doutrina, de disseminar o Evangelho de Jesus. Não porque a gente seja despojado, nós sejamos pessoas extrovertidas. Nós estamos combatendo a nossa timidez. Mas a timidez, na verdade, a gente tem o medo de
como vai gerar essa receptividade? Aí é que está o orgulho. Já pensou se eu me comparo com o Divaldo Franco, um Haroldo Dutra? Né? Jamais iria estar aqui. Então, a gente precisa. Adorei o que você falou das estrelas, da constelação, que cada um tem o seu brilho. Nós estamos aqui para colocar uma pontinha de brilho naquilo que a gente aprendeu e quer compactuar, compartilhar com vocês. Não estou certa ou errada, Amélia? Então, eu espero que vocês concordem que essa timidez ela precisa ser quebrada em nós, tá? Porque de fato é geradora, ela parte do princípio de você ser comparada, de você se mostrar com suas fragilidades. Então, é o orgulho mesmo. Mas nós vimos algumas características, né? Eu, pelo menos, me identifiquei com algumas delas, né? E cada um vai buscando, né? Essa identificação em um ponto, ter superado, outros ainda não. Mas a gente sabe que a partir do momento que a gente observa isso em nós precisamos combater, né? Porque o combate é o que vai nos fazer evoluir. Né? É para isso que nós estamos aqui nesse planeta, não é, Amélia? Então, É fale um verdade. pouquinho aí sobre como a gente combater esse orgulho, para a gente aprender aqui um Então, pouquinho. tá ok, tá ok. Quiçá. Veja só, você falou em Sócrates, e quando ele diz que sei que nada sei, uma frase que demonstra um estado de humildade, né? E eu trago para a gente refletir também um evangelho de Mateus, eu não me lembro agora o capítulo, mas no momento do sacrifício de Jesus, né? No momento em que Jesus se encontrou diante de Pilatos, e Pilatos perguntava para Jesus e queria que ele respondesse, claro, positivamente: você é rei? Né? E fazia essa pergunta uma, duas, três vezes. E Jesus, ele respondeu com o silêncio, né? O silêncio de Jesus falou tudo, e ali ele demonstrou, né, o maior e mais importante ato de humildade, né? Ele não tinha nada que falar, né? Ele não precisava falar nada, né? A vida dele, o legado dele, né? As experiências dele já dizia tudo. E ele usou, ele não era bobo, né? Ele usou o silêncio para deixar claro, né, que a resposta para a sua arrogância, para toda a sua arrogância, é a humildade. Né? Então é isso. Mas como combater o mau orgulho, né? Porque o bom orgulho faz bem até ele se tornar vaidade, né? Então, como a gente combater esse orgulho que nos torna superiores, que nos torna superestimados, que faz a gente rebaixar as pessoas, que nos coloca acima de tudo e de todos e de qualquer coisa, né? Então, primeiro a gente pensar no combate em não se tornar submisso a isso. Então, você combate ele com vontade, com firmeza, né? E exercitando, né? Eu vou trazer o silêncio de Jesus. Se você silencia, né, a cada gesto seu, a cada atitude sua, se você silencia e se você se faz essa autorreflexão, né, você acaba, como é que se diz? Você acaba exercitando, né? Esse olhar, não, essas vivências com aqueles que estão ao seu lado, né? Você acaba exercitando os bons sentimentos. E esses sentimentos negativos, né, da inveja, do ciúme, eles vão, sabe, ficando para trás, sabe? A tendência é essa, né? A tendência é nós nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, né? E até alcançar, né, o angelical.
Mas é esse o combate, né? É você ter uma atitude assim, fundamentalmente voltada para o bem-estar do outro. Né? Olha para o outro, né? Seja com atitude, seja com pensamento, né? A vibração. Agora, no momento dessa pandemia, né? A gente não está podendo fazer muitas coisas, né? Tantas coisas que gostaríamos de fazer. Mas os idosos, os que têm comorbidade, até mesmo os jovens, né? A sugestão e a orientação é ficar em casa, né? Para ela não disseminar, para não contaminar, não se contaminar e não contaminar o outro. Então é uma oportunidade da gente trabalhar os bons sentimentos com vibrações pelo pensamento, né? A gente já trabalhou aqui em lives, nós já falamos sobre o pensamento. E o pensamento chega mais rápido, né? A ação pelo pensamento é mais rápida. Então, é uma oportunidade de cada um, no seu silêncio, combater as más tendências, né? Os maus sentimentos que todos nós temos, como você relatou, Sinara, muito bem. Agora, tem, assim, algumas pequenas coisas que eu também anotei aqui também, a gente pode trazer, colocar aqui, né? São atitudes, né, que comece, né, e que a gente pense também em vivenciar, né, para combater essa mal tendência, esses sentimentos negativos que trazemos dentro de nós. Primeiro, a gente vive com outras pessoas e muita gente vive em um ambiente pequeno com muitas pessoas, né? E muitas pessoas têm uma tendência muito grande a gritar, a falar alto, né? E a falar alto para falar primeiro, né? E para chegar a sua opinião sobressair perante as outras. Então, nesse momento, o silêncio, traz para ti o silêncio de Jesus, né? Fala mais baixo, né? Vai fluindo o tom. Né? Vai falando mais baixo, e essa é uma das formas que você pode, de uma maneira simples, né? Mas é eficaz para combater o orgulho. Tem também aqui, eu anotei, ser surdo a calúnias, né? Mas nós gostamos de uma fofoca, né, Sinara? A fofoca ainda existe muito forte, né? Nas nossas mentes, nos nossos ambientes, no ambiente de trabalho, na rua onde a gente... é de uma vibração muito doentia. Muito, né? Então, olha, vamos tapar os nossos ouvidos, né? Vamos nos silenciar para as calúnias, para a fofoca, porque faz muito mal, né? Ela trava, ela bloqueia o seu processo evolutivo. Depois tem pedir desculpas, mas é difícil, né? Assim, é tão difícil para o orgulhoso, uma grandiosidade, né? Pedir perdão. Pedir perdão, né? Para o prepotente chegar e, né, você me perdoe. Então, é preciso muita coragem, né? Mas, aos poucos, a gente vai, assim, se enchendo dessa coragem e de bons sentimentos para chegar até o outro. Se você errou, você lembra que você falou da sacola que fica atrás? Né? Porque você, né, fica difícil você virar o rosto e se olhar, né? Então, você prefere olhar de frente porque você olha para o outro. Então, essa é a oportunidade, né? A oportunidade de quando alguém, né, lhe fala uma verdade, né? Você não precisa olhar para trás, porque o outro já está lhe falando, né? Já está... muitos têm como uma crítica negativa, mas não é. Se alguém lhe diz a verdade, né, é porque você tem condições de ouvir, ou porque a sua sacola está atrás, né? Então, é um momento, você não precisa mais tê-la atrás, porque você tem um outro e o outro está te oportunizando, né? Está te ajudando, está te clareando, né? A você enxergar as coisas, né, com mais
de forma mais simples, né? A você ouvir o outro e a você conhecer as suas verdades, né? O outro está sinalizando para você, né? Só um Então, minutinho aqui, é, Amélia. sim. Se por um acaso a live cair, que o tempo já terminando, tá? A gente retorna, viu? Ah, ok, Pode é terminar, Amélia. rapidinho. Então a gente tem mais Sim. dar algo de si, né, para o outro, né, que a consciência pede que não se dê, né, como somos apegados às coisas materiais. E a pandemia está aí acontecendo porque a corrida pelo ter, é só matéria, 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 né? E neste momento, então, enquanto tantos estão necessitando. Então, dá algo do que você tem para o outro, né? Vai te fazer bem e vai fazer o outro. E depois também procurar o outro para a reconciliação no momento de desculpa, no momento do pedido de desculpa. Então você procura. E se o outro não te receber, não tem Ó, já problema, está sabe? terminando aqui, viu, Ok. gente? Na hora que parar, a gente volta. Pode continuando aqui até parar. Já está na contagem regressiva aqui. Certo, eu já estou finalizando, Sinara, né? Então eu já estou finalizando, né? A gente tem também o perdão como a vacina, né? Para quebrar e para combater esse